Olha na tela aí do canal do YouTube, o que ele fez? Foram 19 partidas na segunda passagem, 7 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. O Ventura, na parte mais fácil do Goiás na temporada, que é quando ele joga, né, Campeonato Goiano e Copa Verde, ele conseguiu 4 derrotas. Né? 3 dessas derrotas em clássicos. Ele tem 3 derrotas em clássicos. 2 derrotas para o Vila e uma derrota em casa para a equipe do Atlético. Foram 24 gols pró, 12 gols contra, saldo positivo de 12, 50,8 de aproveitamento. Eliminado nas semifinais do Goianão para o Vila e deixou a equipe na final da Copa Verde. É hora de dar tchau. Ventura não será até o final do dia técnico do Goiás para a sequência da temporada. Tim, como que você resumiria o trabalho do Ventura nessa segunda passagem aqui pelo time do Goiás? Foi muito fraca, né? Foi decepcionante, eu acho que a palavra seria essa, porque assim, eu particularmente sempre gostei muito do trabalho do Ventura, desde que quando ele veio trabalhar aqui no futebol goiano pela primeira vez, naquele time do Goiás, ele conseguiu fazer um campeonato brasileiro da Série A sem tomar susto, né? Teve ali o Pedro Raul, o grande jogador daquele time, juntamente com o Tadeu, mas o Goiás não passou susto para ter um possível rebaixamento naquela temporada. Então, para mim, eu analiso como o trabalho do Jair foi muito bem realizado naquela temporada. Depois ele volta para o futebol goiano no Atlético, pega o Atlético numa Série B numa situação muito complicada, conseguiu fazer um segundo turno no Brasileiro daquele ano de 2023, como ele mesmo colocou, é espetacular, e realmente foi um segundo turno espetacular do Atlético, conseguiu levar o Atlético de volta à Série A para 2024. Em 2024 bateu aqueles recordes de vitórias seguidas diante da equipe do Atlético, levou o Atlético na decisão, foi campeão goiano, tricampeão goiano sem passar nenhum susto. Então o trabalho do Jair, pelo que ele tinha apresentado aqui no futebol goiano, foi muito positivo nas 2 primeiras passagens dele. Quando ele é anunciado ano passado ainda para voltar ao Goiás, naquele momento eu não concordei, não pelo trabalho do Jair Ventura, mas pelo trabalho que estava sendo feito pelo Wagner Mancini aqui no Campeonato Brasileiro da Série B, à frente da equipe do Goiás. O Wagner Mancini teve um crescimento, fez aquele time do ano passado ter uma arrancada fantástica na final, com 7 vitórias consecutivas, mesmo não tendo alcançado o objetivo final, que era a Série A. O trabalho do Mancini tinha mostrado resultado, então eu imaginei e não teria feito a troca, eu teria continuado com o Mancini, até na época eu coloquei dessa forma, mesmo gostando do trabalho do Jair Ventura. Mas quando é anunciado o Jair Ventura, você cria, e eu imagino que o torcedor esmeraldino também criou essa expectativa das outras 2 passagens dele aqui no futebol goiano, que foram passagens qualificadas. Então eu imaginava que em 2025 o Jair iria conseguir também fazer uma temporada muito boa dirigindo a equipe do Goiás. E já no primeiro desafio, que é o Campeonato Goiano, ele não conseguiu. Teve muita dificuldade, fez a tal da rodagem de jogadores. Para mim, ele até exagerou nessa questão de rodagem de jogadores, porque você pode até fazer a rodagem, mas você tem que mostrar uma qualidade, você tem que mostrar a evolução, e a gente não via evolução no time do Jair. Ele demorou ou praticamente não encontrou aquele time ideal, teve dificuldade de meio e ataque, o time não encaixava, o Goiás não conseguia fazer um futebol vistoso, um futebol encantador. Ganhou alguns jogos, mas ganhava sem convencer, sem mostrar a evolução. Na Copa Verde, quando pegou adversários mais fracos, como a União de Rondonópolis e também a equipe do Rio Branco lá do Espírito Santo, venceu, mas ali eram equipes bem abaixo do que que ele estava enfrentando no Campeonato Goiano. Não conseguiu fazer o time do Goiás ser competitivo. Competitivo é ter o espírito de decisão nos jogos principais, nos clássicos, nas quartas de final sofreu muito contra a equipe do Craque, na semifinal contra o Vila Nova mais uma vez, fez um tempo bom, se a gente pode colocar assim, que foi o primeiro tempo no jogo contra o Serra Dourada, quando ele teve aquela luz para colocar um time mais agressivo, um time mais ofensivo, e foi onde pelo menos o Goiás conseguiu mostrar uma certa qualidade, mas muito pouco, um tempo só de um jogo. Então realmente a passagem do Jair Ventura eu esperava muito mais, pelo conhecimento que ele tem de futebol, pelo que eu já tinha visto dele trabalhando em outras equipes. Então eu coloco como decepcionante a passagem dele pela equipe do Goiás, caso realmente se concretize essa demissão. Meus amigos, atenção, beleza e bem-estar está no DNA da Sophist Laser. Estamos no Jardim Goiás, ao lado do Shopping Flamboyant, oferecendo tratamentos estéticos personalizados.
Agende agora a sua avaliação de graça. Soft Laser, realce a tua beleza, viva a sua melhor versão. 629-9371-6862. A Provel, pronta para ajudar você com os imprevistos do trânsito, assistência 24 horas em todo o país e cobertura a danos causados a terceiros de até R$200 mil. 629-9966-9909. No campo, a confiança faz toda a diferença. A Suprema é distribuidor oficial AGEL APC. Referência em vedações e componentes hidráulicos. Garantimos alto desempenho para suas máquinas agrícolas. Entrega rápida e suporte especializado. www.supremageo.com.br. Restaurante Chão Nativo, o melhor almoço de Goiás. Tudo preparado com carinho para você e para sua família. Chão Nativo tem 1144, Setor Bueno, 3241-2266. E Casa do Marceneiro. Melhores marcas, ferramentas, melhor preço do Brasil. Aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro. Precisou, lá tem. Vai deixando o teu like, hein? Um abraço aqui pro João Neto, também tá ligado com a gente, um abraço. Nelson Henrique dos Anjos, o Goiás vai ou não vai, Thiago? Ou vai ou racha, né? Ou vai ou lasca de vez. Marco Antônio Frota Lima também tá ligado, deixa o homem trabalhar. É vilanovense aqui o Marco Antônio, tá gostando do momento do Goiás. Heber Lima, também tá ligado com a gente, um abraço. E o nosso Vinícius Santos, também tá ligado aqui no canal do YouTube. Além do Léo Gin. Thiago, você não tem... Ah, tá me provocando aqui. Beleza, Léo Gin, beijo no seu coração, viu? Tamo junto. E o Vinícius Segatti também tá ligado com a gente. O Ventura tem que ser mandado embora. O Danilo diz que o trabalho do Ventura foi fraco, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E pra mim, o grande erro foi a mudança do trabalho no ano passado. E eu tô assim, cara, eu tô a cavalheiro pra comentar isso aqui. Porque eu critiquei pra caramba a diretoria do Goiás quando eles fizeram a mudança. E assim, que negócio pra mim, Tim, não colou de jeito nenhum. Que foi o Mancini que não quis ficar aqui no Goiás. Eu não sou bobo, Tim. Você é bobo, Tim? Não, nem um pouco. Você nasceu no Caiçara, mas você é muito inteligente, assim como todos que lá nasceram. No lugar de pessoas inteligentes. E naquele momento, se você lembrar... Ninguém é besta não, gente. A gente sabe o que aconteceu ali. O Jean vai lembrar também, o Danilo também, nós estávamos aqui. E, pouco antes... teve algumas entrevistas com o Mancini e ele falou do interesse dele em continuar. Ele tinha falado uma semana antes. Sim, do interesse em continuar, que já estava praticamente tudo acertado para a continuidade dele para a temporada 2025 e de repente veio o anúncio da troca e pegou, eu imagino que pegou todos nós de surpresa, todos os próprios torcedores de Se o Mancini tivesse, de fato, dispensado do Goiás, ele não teria saído jogando indireta na entrevista coletiva dele como ele fez. Ele jogou pelo menos 2 indiretas na entrevista coletiva final dele aqui no Goiás. Mas enfim, Danilo, já ficou no passado, ficou lá atrás, ficou em 2024. O que você fala pra mim do trabalho do Ventura nessa segunda passagem? Ele conseguiu 4 derrotas, 3 dessas derrotas em clássicos, não ganhou de ninguém. Perdeu em casa para a equipe do Atlético, perdeu também em casa para a equipe do Vila, foi derrotado no estado de Serra Dourada, eliminado na fase semifinal da competição estadual, tá na final da Copa Verde, só Deus sabe como, porque não fez por merecer, não convenceu, precisou ir de pênaltis contra a equipe do Brasiliense. Enfim, o que o Ventura produziu de positivo? Que tipo de legado positivo o Ventura deixa nessa segunda passagem aqui pelo estádio da Serrinha, que tá terminando hoje, nessa quinta-feira, craque? Thiago, uma passagem ruim que fez com que eu, principalmente, pontuasse que o Jair Ventura seria o gigante, que faria o gigante acordar, que faria com que o Goiás Esporte Clube despertasse de um sono profundo. O Jair Ventura não só decepcionou a mim, Danilo, mas também muitos torcedores do Goiás Esporte Clube, que esperava que o Jair Ventura, que viesse a Goiânia novamente, fosse pelo menos sombra ou igual daquele Jair que esteve no ano que esteve aqui no Goiás Esporte Clube, que fez o Pedro Raul artilheiro, que conseguiu fazer com que o time do Goiás fizesse e apresentasse um excelente futebol, mantivesse o time dentro da Série A. Então, assim, ele demonstrou que seria aquele Jair Ventura pelo trabalho recente que fez aqui em 2023 no time rival, onde chega no segundo turno, consegue 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, conseguindo colocar o time do Atlético na divisão principal do ano de 2024, fazendo com que o time fosse meteórico no Campeonato Goiano, fosse assustador quando enfrentava os seus adversários. Então esse Jair Ventura, que em menos de um ano atrás deixava a Goiânia, era esse que esperava que chegasse aqui. Mas não vamos longe não. Às vezes nossa memória, ela acaba desapercebendo, ou então não dando atenção para algumas coisas que são ditas, que são faladas, e o reflexo vem logo a seguir. E depois vem aquela dita frase: eu avisei, eu disse, vocês que não me ouviram.
Quando o Adson Batista demite o Jair Ventura, ele vem e dá uma entrevista que me fez buscá-la e me fez novamente ouvi-la. Ele diz a seguinte fala: o Jair é uma excelente pessoa, o Jair é um excelente treinador, mas ele precisa se reinventar. Os treinamentos dele, ele precisa remodelar a sua estrutura, o seu staff e a sua comissão técnica. Então já está meio ultrapassado, palavras do Adson Batista em menos de um ano atrás. E que me fez voltar hoje ao dia em que o Jair Ventura está possivelmente deixando o Goiás Esporte Clube. O Adson já tinha visto isso lá atrás. E nós continuamos, eu também me coloco perfeitamente nessa meia-culpa. Acreditei que não, que ele iria voltar para o Goiás com 12, 13 contratações. Paulo Rogério Pinheiro o adora, mandou o Mancini embora, um treinador que estava já ganhando a confiança dos jogadores, já estava ganhando a confiança do torcedor, bateu na trave, quase subiu. Vamos ter um ano de 2025 excelente, interrompe o momento crescente do Goiás de Mancini e também corta o cordão umbilical que tinha o Andrino com o Mancini. Aí fizemos nós todo o recomeço de acreditar no Jair Ventura, mas não, ele decepciona com atuações horríveis. Eu não vi o Jair Ventura tendo uma leitura de campo boa e ideal. Eu não vi o Jair Ventura conseguir encontrar um 11 em mais de 14 jogos que realizou aí no Campeonato Goiano. Eu vi muitos dados estatísticos, eu adoro, inclusive, falei pra ele aqui na minha frente enquanto ele esteve, adoro o Jair Ventura enquanto treinador, mas confesso que me decepcionei muito grande com as atuações, com as leituras erradas, aonde tira um atacante ganhando o jogo e me põe um lateral pra cobrir um corredor, só ele viu isso, aonde o Edson Carioca, mesmo estando possivelmente ali não a 100%, me coloca e tira o jogador 10 minutos depois, aonde o Zé Hugo entra e toma um cartão, normal, um atacante fazer uma falta, ele me tira 8 minutos depois e usa isso como argumento. Eu vi totalmente perdido, totalmente focado às vezes em malhar, em ganhar musculação aí, ganhar os seus bíceps e tríceps, mas o foco mesmo, onde devia estar dentro de campo, Jair Ventura, você foi uma decepção essa passagem no Goiás. Mas assim, uma coisa que me machuca nesse momento é que de novo a gente não tá tocando aqui na ferida. Mais uma vez a gente não tá tocando aqui na ferida. Ninguém falou aqui do sistema do Goiás, ninguém falou aqui, né? Por exemplo, ontem aconteceu um protesto lá no estado da Serrinha, ok? Aconteceu um protesto lá. Coloquem na tela do canal do YouTube as imagens do protesto. Parabéns à Força Jovem que fez o protesto, mas eu acho que faltaram nomes. Faltaram nomes aí nas faixas, né? Por exemplo, diretoria de várzea, concordo plenamente. Conselho omisso, fora Andrino, fora Ventura, time medíocre. Faltaram nomes. Por exemplo, cadê o nome do líder do CA, o Guidão? O Guidão hoje, pelo estatuto, ele comanda o Goiás. Ou não? Ele comanda o Goiás. Mas você não vê que quando ela coloca diretoria ali, ele engloba mas todos? Tudo bem, mas eles nominaram o Andrino. Eles nominaram o Ventura. O Andrino, porque o Andrino é um funcionário, né? Você matou a pau. Ele não é um diretor. Você matou a pau. É um funcionário, assim como o Jair Ventura também é um funcionário. Você matou a pau. O Goiás hoje é uma empresa de sapatos que não vende, e aí o problema talvez seja o dono da loja. E aí o Goiás demitiu o gerente, está pensando que vai resolver a questão. Gente, o problema do Goiás não são as pessoas. O problema do Goiás não é o Paulo Rogério, como não era o Edmin, como não era o seu Ailê, que muita gente falava que quando o seu Ailê saísse do Goiás as coisas melhorariam. O problema do Goiás é que o Goiás hoje, ele é uma instituição quase centenária, com um passado maravilhoso, mas com um presente deplorável. Com a cabeça e uma mentalidade de 10, 20, 30, 40 anos atrás. O Goiás é gerido em 2025, o ano do digital, volta a imagem pra gente aqui por gentileza, e vai deixando o seu like. O Goiás ele é gerido hoje com a cabeça de 30, 20 anos atrás, com praticamente as mesmas condutas, o mesmo pensamento, a mesma visão. Futebol mudou, gente, o futebol mudou, o futebol não é mais igual não, o futebol hoje você não revela mais como você revelava antes. Cadê as revelações da base do Goiás? Qual foi a última grande venda que a base do Goiás fez? O Goiás sempre vendia 2, 3 jogadores a cada 3, 4 anos. Então, assim, o problema está no Ventura, o problema está no Andrino, o problema está nas pessoas, ou o problema é a instituição, é o jeito que a instituição é levada. Eu acho que essa é a discussão, esse é o debate. Senão, daqui a pouco, o Goiás ele vai acumular aí uma fila gigantesca de treinadores demitidos e diretores de futebol e vai continuar só caindo. Eu vejo uma situação... Ou não? Eu vejo uma situação, acho que o Jean, pelo que eu tenho escutado dele, ele já tem uma opinião dele, até ele pode ser mais claro, não sei se o Danilo pensa assim. Com a mudança do estatuto, Thiago, por mais que a questão do presidencialismo, como não era antes,
também não vinha dando tão certo assim, porque o Goiás também já Tava ruim tendo também. dificuldade, justamente. Só que o que eu vejo assim, quando era presidencialismo, automaticamente você sabiam quem eram as pessoas que estavam à frente. Quem era o presidente? Quando foi lá o Marcelo Almeida, quando foi o Paulo Rogério Pinheiro, eles eram os presidentes. Eles tinham que pôr a cara, queira ou não queira, eles eram cobrados pelo próprio torcedor esmeraldino, por nós, também da imprensa. Já tinha ali aquela questão do diretor de futebol. Quem que era o diretor de futebol? Alguns momentos foi o Arley Menezes, outro foi o Dr. Mauro também como diretor de futebol. Então naquele sistema antigo, pelo menos a gente era mais claro quem estava à frente do Goiás. Com a mudança do estatuto, parece que teve até essa questão de referência, quem é a pessoa que comanda, quem tem a palavra mais forte, quem que dá a palavra final, a gente tem dificuldade. Então eu já vejo que, sim, para muitos torcedores esmeraldinos já cabe uma situação de pelo menos discutir se valeu a pena a mudança do estatuto ou se não valeu nada, se ficou do jeito que era ou pior, ou ainda se conseguiram piorar a situação com essa questão da mudança do estatuto. Eu vejo que cabe um debate. 2h em Goiânia, vai deixando o teu like, hein? Alô, você do YouTube Rádio Band News Goiânia, vai deixando o teu like. Tô abraçando aqui o Chamate, tá ligado com a gente, um abraço. O John Nery também tá ligado com a gente, um abraço. O Renan B, o Goiás vai pecar aí pela falta de qualidade. O Júlio César Basílio Aragão também tá ligado, na visão da torcida ninguém presta, essa aqui é a grande realidade. Marco Antônio Frota Lima também tá ligado, um abraço pro Laércio Souza, fecha a porta, do jeito que tá, não tá dando mais não aguento mais sofrer pelo Goiás. Fabrício Ataídes também tá participando, Silmar Oliveira, fala Thiago, beleza? Acho que só o Andrino e o Ventura serem demitidos não resolverá o problema. Com esse ataque, nem o Klopp daria conta. Perfeito comentário aqui do Silmarzinho dos Estados Unidos, nosso amigo. Perfeito. Agora sim, pra mim tem justiça na demissão dele, Jean Lopes, pelo seguinte aspecto. O Andrino, pra mim, não tinha autonomia nenhuma no futebol, só que era o nome dele que estava envolvido. Ele que era o cobrado. Então, aí eu já perco um pouco do respeito. Porque igual comigo aqui, eu tenho autonomia para exercer a função que eu ocupo nesse momento. Que é uma função transitória. Qual que é a minha função aqui na rádio? Eu sou apresentador, âncora. Nesse momento eu coordeno a equipe. E com autonomia. É claro que eu respeito o Matheus, respeito demais o Nivaldo, mas eu tenho autonomia para algumas decisões. Não dá só o nome. É porque senão eu seria um testa de ferro. Coloca lá o Thiago Menezes, tem audiência, a responsabilidade é nossa. Não tem audiência, a culpa é do Thiago. Cara, a pessoa que tem personalidade, ela não aceita isso. Então, a partir do momento que o Andrino aceitou esse tipo de trabalho, eu já perdi o respeito em relação ao profissional Lucas Andrino. Não tô falando aqui da pessoa, não. Tô falando do CPF dele, tô falando do CNPJ. Então, pra mim, a partir do momento que ele optou ficar no Goiás, ele ficou no Goiás, por conta do salário dele, que é muito bom, gente, é quase 100 mil reais por mês, em detrimento da autonomia e do futuro profissional, ali pra mim ele já perdeu a razão de existir como profissional do Goiás. Mas enfim, Jean Lopes, o que você fala pra mim dessa crise, esse momento lamentável que o Goiás vive, um time que precisou de pênaltis para eliminar o Brasiliense, uma equipe da Série D do Campeonato Brasileiro. Ventura e Andrino, tchau, tchau, a revoar, bye, bye. Vai resolver o problema, Jean Lopes? O problema inicial, sim, né? É lógico que não vai resolver o problema global do Goiás, a situação que o Goiás vive há tantos anos já. Veja bem, Thiago, vocês falaram tantas coisas aí que eu vou tentar resumir a minha opinião em cima do que vocês falaram. Por exemplo, você disse que o Goiás está com a cabeça de 30 anos atrás, 20 anos atrás. Não é verdade, Thiago. Se o Goiás estivesse com a cabeça há 30, 20 anos atrás, ele não estaria nessa situação. Ele estaria jogando no Serra Dourada, ele estaria com a base muito forte, revelando jogadores a cada ano, ele estaria com um treinador renomado, com um treinador de gabarito, ele estaria mantendo todos os anos os times base, fazendo alterações pontuais, mandando 2, 3 embora, vendendo 1 ou 2 e contratando 3 ou 4 para preencher os espaços. O Goiás, a cada passagem de temporada, sempre com o mesmo time e só as alterações necessárias. Tudo isso estaria acontecendo se o Goiás tivesse uma cabeça há 30 anos atrás. Estaria contratando treinadores em nível de seleção brasileira ou não. Por aqui passaram Carlos Alberto Silva, passou o Filipão, passou o Leão, Emerson Leão, 3 treinadores de seleção brasileira. Passaram o Cuca, passaram o Geninho, treinadores que já foram pensados em ser
de seleção brasileira. O Cuca muitas vezes foi até convidado. Então, o Goiás está com a cabeça no atual momento mesmo, pensando como time pequeno. Por quê? Pensando como time pequeno? Porque ele se misturou aos pequenos. Por exemplo, ao disputar a Copa Verde, você já se mistura aos pequenos, você sai do meio dos grandes e começa a pensar como tal. Em relação ao nosso treinador Jair Ventura, eu fui o único, talvez, aqui que não se decepcionou com ele, porque dele eu nunca esperei nada. Né? Eu nunca gostei do trabalho do Jair Ventura. O Jair Ventura sempre foi um treinador inseguro, ele nunca conseguiu manter time, ele nunca conseguiu ter uma escalação que o torcedor conhecesse de cor. Ele sempre foi um treinador retranqueiro. Aquela passagem dele pelo Atlético na Série B foi trágica, ele foi mandado embora antes do final do primeiro turno, porque fez um trabalho horroroso. Eu lembro que ele perdeu para o Brusque, que era um time virtualmente rebaixado. Então, assim, quando eu entrei aqui nas férias, né, um dia feliz da minha vida, por retornar à minha casa, a primeira opinião que eu dei é que o trabalho do Jair Ventura era muito ruim. Eu fui até questionado pelos companheiros na época. E eu já sabia que o trabalho dele era ruim, porque ele, desde a primeira rodada, faz um trabalho ruim no Goiás. Ele não consegue escalar um time. Outra coisa, você fala aí, o problema do Goiás é mais em cima, essa questão do estatuto, essa questão que não tem quem decide lá, é verdade, nisso você tá certo. Mas, domingo, quando o Jair Ventura tirou o melhor jogador do Goiás em campo, o Pedrinho, a ordem não veio lá de cima não, meu irmão. A ordem veio dele mesmo, do cérebro dele, de tirar o único jogador do Goiás que estava fazendo diferença em campo, já que o Garcia tinha se machucado. Eu não acredito que a cada rodada chegue alguém lá de cima e fale assim, Jair Ventura, eu quero que você altere o time, eu não quero que você mantenha o mesmo time da rodada passada. Eu quero que você altere o meio de campo, altere o setor ofensivo e que altere também o sistema tático que você vai colocar. Não, nenhuma ordem dessa veio lá de cima. A ordem veio dele mesmo, do cérebro dele, admitindo-se que haja um cérebro pensante. Porque não é possível um treinador do Goiás Esporte Clube ficar 7 partidas sem ganhar um jogo disputando Campeonato Goiano e Copa Verde, Thiago. O Goiás tem 7 jogos que não ganha uma partida sequer. Tirando aquele jogo contra o Brasiliense, tem 6, lá em Brasília, tem 6 jogos que o Goiás não faz um gol. O último gol que o Goiás fez, excetuando essa partida, foi contra o Abecate ainda na primeira fase do Campeonato Goiano. Contra o Abecate, meu irmão. Não dá pra gente transferir a culpa do mau trabalho, do péssimo trabalho do Jair Ventura nessa temporada pelos problemas de gestão que o Goiás vem passando desde 2014, 15, sei lá, quando começou essa questão toda. O trabalho do Jair Ventura é ruim, porque ele é um técnico limitado, sempre foi, ele nunca deu conta de firmar em time nenhum. Ele dirigiu os 3 grandes no início da carreira, porque surgiu como uma promessa, né? Fez um bom trabalho no Botafogo como técnico interino. 2 outros grandes clubes acreditaram no trabalho dele, até mesmo porque é filho do grande Jairzinho, furacão da Copa, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Ele não deu conta nem de Corinthians nem de Santos, a carreira dele caiu em declínio. Depois ele voltou a dirigir 2 times maiores, que são o Atlético e Goiás, e nunca se firmou em nenhum. Foi campeão do Goiano pelo Atlético, fazendo uma grande campanha. Com aquele time do Atlético, Thiago, até você, o Atlético estava voando, era um time excelente, né? Ele foi campeão com os pés nas costas porque o time do Atlético era muito superior a todos os outros. Então a questão pontual do Goiás é trocar o treinador, trocar o diretor de futebol que não sabe, não tem nem ideia do tamanho que é o Goiás Esporte Clube, contratar um diretor experiente, que tenha relacionamento fora, que tenha relacionamento com os clubes de fora, para poder trazer bons jogadores, e que saiba o tamanho do Goiás Esporte Clube. E trazer um treinador também renomado, não é trazer treinador promessa, não chega de treinador promessa no Goiás, esses 2 nomes que você sugeriu aí, no início do programa, vai em busca de um treinador que a gente sabe que dá conta. No mínimo, um Wagner Mancini. É do Wagner Mancini para cima. Para baixo, eu acho que vai ser mais outro erro do Goiás, Thiago. Só lembrando que os 2 nomes que o André Rodrigues citou ontem são para gestor de futebol e não para treinador, né? Juliano Camargo e o Michel Alves. São os 2. Vocês falam que o André não sim, para diretor mesmo, exato. Quando vocês falam que o André não tinha autonomia, mas quem me responde aqui? Quem trouxe o Regis, David Braz, o Galhardo?
Não, ano passado ele teve autonomia. Nesse ano eu duvido muito que ele tenha autonomia. Então, peraí, ele teve autonomia. Os jogadores que ele contratou foram indicações do Ventura e outras indicações. Beleza, e esses 3 que eu citei foi ele que trouxe e tiveram sucesso? Mas foram todos elogiados aqui, né? Todos, inclusive o Galhardo parou o aeroporto lá, né? Foi um pessoal lá, então torcedor. A gente não tem muito o que falar também, né? Aí o cara eu acho o Andrino péssimo. O que eu vejo que faltou nele... Mas o Andrino também não é o principal culpado por essa fase horrorosa do Goiás. Tem todo Porque senão fica parecendo assim, ó, joga tudo no Andrino e vida que segue, entendeu? Faz parte de uma culpa. Cada um tem sua parcela de culpa. Até porque o Andrino tem uma parcela maior. A gente também não pode aliviar. A gente não pode aliviar os próprios jogadores, amigo. Cadê o pessoal que jogou muito bem no Campeonato Brasileiro da Série B e não deram conta de jogar um Campeonato Goiano? Então, assim, não tem que alisar jogador. Cadê o futebol do Gava? Cadê o futebol do Lucas Ribeiro, do Marcão? A gente viu eles jogando aqui o ano passado ou não vimos? Eles não jogaram muito bem? Eles não fizeram parte daquele time que deu aquela arrancada no final do Campeonato Brasileiro com 7 vitórias consecutivas, jogando muito bem, por sinal, e a gente elogiava muito, aí de repente o futebol dos caras sumiram. Então, assim, todo mundo tem sua parcela de culpa. Todos eles têm, lógico que alguns têm uma parcela maior. A questão do Lucas Andrino, para mim, ele falta mais o próprio comando, o comando mesmo no dia a dia, de cobrar do treinador, de cobrar de jogador. Já falei isso aqui diversas vezes. Para mim, a atitude que faltou dele o ano passado, no caso do David Braz, do Thiago Galhardo, teve que ir lá, o treinador teve que ir lá tomar a decisão, porque ele não teve esse pulso para tomar e era função dele. Então, para mim, tem essa situação. Vem a parte da culpa do Jair Ventura. Um treinador que não deu conta de montar um time forte, não achou o time ideal, não conseguiu fazer o seu time sequer jogar um jogo interessante no Campeonato Goiano. Então tem todas essas situações, todo mundo tem sua parcela de culpa. Agora, é lógico que algumas providências têm que ser tomadas. E é muito mais fácil você mandar embora um funcionário do que você mandar 15 jogadores, 20 jogadores embora. Então a gente sabe que não é assim que funciona no meio do futebol. Então, caso realmente se concretize essas demissões, tanto do Andrino como do Jair, eu vejo que foram feitas e de forma acertada, porque eles não conseguiram entregar o que o Goiás pede. 12 terceira